Olá, amados, tudo bem? Eu quero falar com você que recebeu uma palavra de Deus e ainda não aconteceu. Às vezes passou anos e anos e você lembra dessa palavra, mas falou assim, por que ainda não aconteceu? Ou às vezes você fala, nossa, com as condições que eu tenho, como isso pode acontecer? E para isso eu quero ler com vocês em Jeremias 29:11. Olha só o que Deus fala. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus, né? Olha só, quando Deus fala assim, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, significa que Deus não precisa da nossa ajudadinha, um empurrãozinho, né? E nós, muitas das vezes, idealizamos os nossos planos para tentar ajudar os planos de Deus se cumprir na nossa vida. E aí Deus fala, nossa, mas eu tinha tanto para fazer na vida dessa pessoa desse jeito, e aí nós acabamos atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Imagine só, se José, ali quando foi caluniado pela mulher de Potifar, ele tentasse se defender. Por quê? Porque parecia que ao invés dele avançar, ele estava o quê? Regredindo. E se ele tentasse se defender e falasse, não, eu não fiz isso, aquilo, o que será que poderia ter acontecido com ele? Mas ele ficou em silêncio, por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus e ele confiou na palavra, né? E olha só, e Deus fala aqui, ó, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, ainda que pareça que está causando dano na palavra que Deus te deu, você fala, nossa, mas assim como José, Deus tinha me falado que eu ia, né, ser um líder, um grande líder. Ele não sabia ainda que era governador, mas com um grande líder. Aí ele estava pensando dentro da casa dele, às vezes, né? Poderia ter passado na mente dele. E eu fui caluniado. Eu fui jogado dentro de uma prisão onde ninguém vai me ver lá. Será que eu vou morrer lá? Mas ele confiou na palavra. E às vezes você está passando por uma situação onde você pensa, nossa, mas parece que eu estou esquecido. Parece que está tão longe aquela promessa que Deus me fez, aquela palavra que Deus falou comigo. Ou às vezes você fala, será que eu tenho que vender isso? Vender meu carro, vender minha casa? Ou ir lá conversar com aquela pessoa? Ou querendo forçar algo? Não. Deus só quer algo de ti, que você continua crendo naquela palavra e confiando no Senhor, porque no tempo certo Deus vai te dar aquilo ali. Porque imagine só, se Deus tivesse dado antecipado para José aquilo que ele tinha prometido, falado com ele em sonhos, será que ele estaria preparado para ser um governador? Mas na hora certa, no momento certo, porque José passou por um processo, então, no momento certo, José recebeu aquilo ali. E é isso que Deus quer falar contigo hoje. Não perca a esperança. Você está sendo preparado para receber no momento certo. Porque quando você receber, você não vai perder. Quando você receber, você vai estar preparado para administrar, para prosperar, para aquilo se cumprir o propósito de Deus na tua vida. Então não perca a esperança. Continue crendo, acreditando e lembrando que tudo o que está acontecendo, né, ao seu redor é uma preparação, é um propósito de Deus, ainda que pareça horrível, ainda que pareça desafiador, ainda que pareça que você fala assim, mas eu não estou aguentando mais, né? Algo Deus te ensinou, algo Deus criou. Às vezes uma resiliência, porque tem lutas, irmãos, que é só misericórdia, né? Que se não fosse a misericórdia de Deus, nós não conseguiríamos passar, né? Tem percas que nós não conseguiríamos passar por nós, né? Mas o Espírito Santo de Deus, Deus vem, nos conforta, nos fortalece, né? E através
desse fortalecimento, né, que Deus dá para nós conseguimos passar e depois as coisas vão acontecendo e lá na frente você entende que Deus fala: no mundo sofrereis aflição, mas eu venci o mundo, vós vencereis. Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo não passou liso, né? Ele sofreu aflição, ele sofreu, passou fome, sofreu com as pessoas cuspindo nele, chicoteando ele, mas tudo aquilo era necessário para um propósito maior, para a nossa salvação, para a redenção dos nossos pecados, você está entendendo? Né? Deus deu seu único filho, perdeu seu único filho em vida para remissão do nosso pecado, para salvar a humanidade. Você está entendendo o propósito, como é muito maior do que nós imaginamos? Né? Então Deus está te preparando para algo enorme, não só grande, enorme acontecer na tua vida. E lá na frente você vai entender. Só descanse seu coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida e continue falando grandemente através da sua palavra. Amém?